Hello, Arno! Domo, meu querido e minha querida Kohai! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre Boruto Naruto Next Generations, aqui no canal. Para todo caso, tanto o mangá como o anime, eles finalmente abordaram um assunto bem relevante a se tratar em um vídeo, e eu acho legal porque eu já queria falar com vocês sobre isso desde o capítulo de número 41, ou o capítulo de número 42, ocorre que o anime abordou isso no episódio mais recente, então vamos falar de quem seria o verdadeiro ninja médico do time 7, porque isso em algum momento vai ocorrer, ainda mais quando tiver o time skip, quando eles crescerem. Então já tem aquela dúvida, vai ser o nosso querido Mitsuki ou a nossa querida Sarada? Quem deles vai despertar o interesse? Quem acha mais necessário? Quem tem o talento para ser um ninja médico? Para todo caso, acho relevante porque o episódio abordou isso bastante, ainda mais relacionado para Sarada. Digamos que foi o início do desenvolvimento dela relacionado a essa parte. Eu acho que eles foram muito bem, foi um grande episódio, já elogio. Para todo caso, o mangá abordou isso indiretamente, só que focado no Mitsuki, digamos que relacionado a ninjutsu médico, você vai entender o meu ponto no vídeo, mas para todo caso eu vou falar bastante sobre isso, sobre o interesse da Sarada em ninjutsu médico, mas do porquê eu acho que o verdadeiro médico realmente vai ser o Mitsuki do time 7. Então vamos logo, me diz nos comentários quem você acha que o time 7 é mais propício a ser. Obviamente não como o Boruto, porque o próprio protagonista já mostra, tanto em mangá como em anime, que ele não vai ter um controle de chakra, digamos que excelente. Então a gente já viu que o Boruto já tá fora de jogo, ele não tem interesse, ele acha chato o ninjutsu médico. Então, a partir disso, a gente vai começar os pontos do porquê eu acho que vai ser o Mitsuki. Mas então, vamos logo falar sobre os motivos do porquê eu acho que Mitsuki será o ninja médico do time 7, mas também ao tempo que irei falar dos interesses de Sarada nessa área. Começando a falar motivos do porquê eu acredito que o Mitsuki pode ter um interesse, ao menos, e talvez aprender ninjutsu médico, eu deveria relacionar o episódio de número 152, os primeiros minutos, onde vemos que o Boruto fala, né, que um representante de cada time vai ter que ir, porque eles não tiveram essas aulas na academia, então devido às confusões que eles aprontaram, agora alguém tem que representar o time para aprender isso. E a gente vê que o Boruto fala que ele não vai, porque ele não vai ter um controle de chakra muito bom, além do fato de que ele acha esse tipo de aula chato e é um saco e ele não quer ir. Então ocorre que ele prefere ficar sem fazer nada do que ir pra aula aí, digamos que relacionada a ninjutsu médico, o grande Boruto, aprendendo com Naruto. Então a gente vê que o Mitsuki ele já tem uma opinião contrária. Digamos que ele pensa de uma maneira ampliada. Digamos que o Mitsuki, ele é perspicaz. E ocorre que ele fala que ele acha necessário, por conta de que aprendendo ninjutsu médico, você pode ajudar seus companheiros que em determinadas situações vão precisar, digamos que de alguma cura, eles podem ter ferimentos graves, então é algo muito útil e necessário. E nesse momento, o Mitsuki contraria a opinião do Boruto, e a gente percebe que o Mitsuki normalmente, ele tem opiniões contrárias, mas ele não vai demonstrar muito, e dessa vez ele demonstrou isso. E ocorre que o Boruto fala, mas se você pensa assim, por que você não vai? E ocorre que a resposta do Mitsuki foi tipo essa: Luz do amanhecer, meu doce consagrado e futuro amante, meu querido Boruto-chan, se você não vai, eu também não irei. E foi isso, o Mitsuki fala, se você não vai, Boruto, eu não vou. E tipo, o Boruto fica, mata, Soreka, de volta isso. Então ocorre que o Mitsuki, ele não foi por desinteresse, por achar que não é algo necessário. Realmente, é o contrário, ele acha algo muito útil, só que ele só não foi porque o Boruto não foi, ou seja, ele queria ficar mais colado do lado do Boruto. A gente já viu que a produção aproveitou, né, da relação, do sentimento do Mitsuki, para usar isso como artifício para que não precisasse ser desenvolvido isso no momento atual, e para que eles pudessem desenvolver quem era o foco do episódio, que era a Sarada. Mas ocorre que não mostra o desinteresse, a gente vê é o interesse do Mitsuki, só que ele só não foi por uma desculpa qualquer que a produção colocou. Então esse é o primeiro motivo do porquê a gente sabe que o Mitsuki realmente demonstra ter um certo interesse. Não é como se ele achasse um descaso, algo que não precisa se aprender. Ele acha algo útil e a gente já percebe isso. Para todo caso, é o primeiro motivo do porquê eu acredito que ele pode virar um ninja médico, mas acredito que tendo apresentado isso, vamos para o segundo ponto, que é relacionado ao mangá, ao arco da luta contra o Boro. E acredito que indo para o segundo ponto, a gente vai falar do capítulo 42 do mangá de Boruto, por conta de que, se notarmos, as táticas de Mitsuki foram o que deram uns 50 a 70% de vitória na luta contra Boro. A gente viu que a estratégia foi da nossa querida grande Sarada, mas quem foi a mente, quem conseguiu possibilitar que tudo isso ocorresse também, deve-se ao Mitsuki, que teve aí 50% de impacto. Como o Kawaki falou, foi graças a Sarada e ao Mitsuki que tudo ocorreu bem, embora a gente saiba que no final foi o poder do protagonismo do nosso querido Boruto. Mas, para todo caso, a gente viu que foi interessante porque ele utilizou-se da cobra para injetar veneno no corpo do Boro, e isso serviu mais como uma desculpa, embora fosse a primeira intenção dele. Só que caso a fumaça fosse realmente o vírus ou alguma doença, ele precisaria pegar anticorpos, componentes do corpo do Boro, e assim ele conseguiu utilizar-se como uma desculpa, né, usando do veneno, como se fosse um ataque qualquer,
e o real motivo não foi mostrado. Então é bem interessante o que o Mitsuki fez, porque mostra o poder dele como um ninja médico nas linhas de frente, obviamente. Então deve ser esse fato que você vai entender daqui a pouco. Mas o que eu quero levantar como ponto alto é que nesse momento a tática dele de ter feito, digamos, criado essa estratégia, embora ele mesmo diga que a real intenção era causar veneno, só que ele injetou, pegou um pouco dos componentes do corpo do Bodo para produzir anticorpos caso fosse um vírus, é interessante porque também era uma intenção dele de fazer isso. E o mais relevante é que ele utilizou-se dos olhos da Sarada, do Sharingan, para que fosse examinado, e ocorre que ele viu que era um vírus e assim ele poderia produzir os anticorpos por ter pego. E assim ele consegue curar Kawaki, Boruto, ele próprio que ele havia pego também, ele teve contato, né, com a doença do ar. Então é interessante de ressaltar isso, que o capítulo de número 42 proporciona o momento do Mitsuki como ninja médico, porque diferente dos outros ninjas médicos, ele tem um poder especial. O corpo dele é totalmente diferente, ele é revestido, digamos, de um corpo sintético, artificial, revestido de cobras. Então isso permite com que ele consiga muito mais fácil pegar, digamos que, anticorpos de outras pessoas que têm, digamos que, a cura. Conta de que enquanto o Bodo ficava sambando na cara de todo mundo ao lado da fumaça, o Mitsuki conseguiu criar a estratégia para fazer a cura para que eles ficassem resistentes ao ataque da fumaça. Então eu acho que é interessante ressaltar isso, porque é o grande momento que eu vi, caraca, ele é um ninja médico, ele tem potencial para ser isso. E a gente vê que é uma longa caminhada, mas ele já proporciona, digamos que, grandes ensinamentos que são dignos do filho do Orochimaru. Mas para todo caso, é o segundo ponto que eu queria exaltar aqui, o fato dele ter usado os olhos da Sarada, o fato dele ter conseguido, digamos que, os anticorpos, ele ter produzido os anticorpos, digamos que ele ter visto que era um vírus, ele já desconfiava possivelmente, e ter feito a cura é digno de um ninja médico, então eu deveria exaltar, porque foi o momento que ele foi um de verdade. Então acredito que assim eu concluo os dois pontos que eram principais que eu deveria exaltar a importância, e o porquê eu acho que o Mitsuki tem o interesse e o potencial para ser um ninja médico. No anime a gente viu o interesse, no mangá a gente viu uma prática, e acredito que tendo apresentado isso, vamos para o terceiro ponto, que é a conclusão aqui em volta do Mitsuki. Então eu diria que chegamos em uma das partes conclusivas aqui do vídeo, em volta do Mitsuki, porque depois a gente vai falar mais da Sarada. Então, se você quer saber a minha opinião, ele tem o potencial, ele tem o interesse necessário, ele será o ninja médico do time 7. Não quer dizer que a Sarada não vai ser, mas o principal pode ser o Mitsuki. Ele é diferente dos ninjas médicos convencionais, como por exemplo a Shizune. Ele é um ninja médico que pode ficar na linha de frente e pode contra-atacar, do mesmo modo que Boruto, Sarada, Kawaki, a gente percebe isso. E eu diria que por ser filho do Orochimaru é algo que ajuda mais ainda. Ele vai saber vários jutsus, vários ensinamentos. É só lembrar do Kabuto, né, que aprendeu vários jutsus com o nosso querido Orochimaru, principalmente em volta de cura. Então eu diria que o Mitsuki tem todo o potencial. Se ele precisar treinar com alguém, ele pode treinar, digamos que com o próprio pai, o responsável dele, que é o Orochimaru, ou mãe, se você preferir, né, porque o Orochimaru, ele sempre nos confunde dessa maneira linda dele. Mas para todo caso, indo para o ponto principal, digamos que o Mitsuki, ele tem potencial enorme, digamos que é só desenvolver. Eu acho que uma das coisas que eu mais quero ver em Boruto é em torno dos personagens principais. A gente já viu um belo desenvolvimento se iniciando para Sarada desde o começo da obra. O Boruto, então, eu diria que só falta o Mitsuki, porque ele é um personagem principal tão impactante quanto esses dois, é meu personagem favorito. Como eu disse, interesse mostrado, potencial mostrado. Então, sério, há muitos motivos para o Mitsuki aprender e ser um belo, digamos que, médico ninja. Mas, para todo caso, eu acredito que assim concluo ao menos o que foi mostrado. Tendo novas informações, seja no anime ou no mangá, pode ser que daí a gente converse. Mas, para todo caso, tendo falado dos motivos, que eu acredito que o Mitsuki ainda vai se desenvolver, quem sabe no time skip de Boruto, vamos agora para uma parte bem relevante. Vamos falar do interesse de Sarada em ninjutsu médico. E finalmente chegamos no desenvolvimento na relação de Sarada com o ninjutsu médico, algo que a gente só tem como base o anime, por conta de que o mangá está muito longe de querer aprofundar essas partes. Provavelmente, eles podem fazer com que essa parte demonstrada do anime vire canônica com apenas uma fala do mangá, para você ter ideia. Então, eu diria que devemos começar a falar sobre o anime, que realmente foi a base. Eu acho que foi interessante ter visto, porque ela não tem confiança no ninjutsu médico dela, só que ao mesmo tempo, ela quer ir, ou melhor dizendo, ela é pressionada a ir, porque o Boruto fala, você tem o dom, você é filha da Sakura, você é excelente para isso, você já deve ter aprendido isso com 5 anos, você já era uma gênia, faça, você vai conseguir Sarada. E acontece que a Sarada não queria desmentir tudo isso, ela não queria falar que era péssima, ela iria ferir o orgulho dela, ou talvez ser filha da Sakura, ou talvez porque ela deve ser uma Hokage perfeita, porque o Boruto falou, se você quer ser uma Hokage, você deve aprender ninjutsu médico. E daí ocorre que foi pressionada, né, porque olha quem tá Hokage ninjutsu médico, olha a Sakura.
líder do departamento ninja médico. Então a Sarada tá no sangue, ela tá escolhida para esse destino. Se ela quer ser uma Hokage, ela também tem que aprender isso. Então ocorre que foi muito engraçado porque foi muito fofo esse episódio, eu diria. Eu não sou tão fã da Sarada, vou ser honesto, mas devo dizer que tem momentos que eu fico apaixonado por essa personagem. Por conta que a personalidade, expressões, reações, faces que ela demonstrou foi muito boa. O cala a boca, Boruto, foi sensacional, foi muito engraçado. Porque ela já não tava conseguindo, com o Boruto pressionando ela mais ainda. Então a face do Boruto depois, lá no cantinho da sala, foi muito bonitinha e engraçada. Pra todo caso, ele também, digamos que grudado na janela, ela se assustando, são aquelas cenas bruçadas que não tem como a gente shippa. Mas, pra todo caso, eu gostei de ver, digamos que a forma como ela tentou, porque todas as vezes ela tentava realmente, ela insistia, só que digamos que ela não tem, talvez, o talento, o esforço, a dedicação no total, porque ela mesma falou, não tem como aprender em um dia isso, eu já tentei aprender ninjutsu médico, só que eu não sou boa ainda. Ocorre daí que ela tenta, ela lê um pouco, ela passa uma madrugada, a gente vê isso nas olheiras, então ocorre que ela nunca teve um interesse tão assim próximo de querer ficar lendo vários livros e já aprender na prática. Ocorre que ela foi pressionada porque já tá no dia da aula. Então é interessante ver isso, porque provavelmente com o passar agora do tempo, ela vai demonstrar interesse, vai ter dias que ela vai treinar isso, eu acredito, só que ocorre que ela tenta, ela concentra o chakra em certos pontos, viu que as aulas ali da Sakura eram até de certo modo rigorosas, porque ela deveria, digamos que, separar o leite de um café, que seria como se estivesse em um campo real, separar o sangue do veneno, para que assim ela salvasse, digamos que, o companheiro. Então vemos que ela aprendia também como estancar, ela aprendia como florescer uma flor, e tudo isso com ninjutsu médico, mostra realmente o impacto e como é importante isso, para você ver que isso ajuda a intensificar a importância da Tsunade como uma Hokage, que tinha o título da maior médica ninja. Isso também dá uma importância enorme para Sakura, que é a líder do departamento ninja. Para quem achava que ela realmente não era grande coisa, ela é grande coisa, ela tem um impacto, para você ver a importância de ninjutsu médico e para você ver, digamos que tudo é relacionado a Sakura, qualquer encrenca, qualquer confusão, eles chamam a Sakura para resolver. Então mais uma vez é mostrado a importância dessa personagem e eu deveria enfatizar, porque a gente sempre pode brincar, mas devemos lembrar que a Sakura também é uma personagem importante e às vezes devemos elogiar também. Para todo caso, eu diria que é interessante isso, foi mostrado indiretamente no episódio isso, e eu diria que assim a gente vai vê-lo, como eu estava falando, que a Sarada tentava, então em coincidência, ela nunca entendia porque ela conseguia, mas no fundo ela sabia que ela não havia conseguido. Então é interessante isso porque foi muito engraçado, porque na aula final, digamos que ela tinha que se apresentar para todos como seria feito o ninjutsu médico, o Boruto achando que ela é talentosa, que ela conseguiu, ele fala, a Sarada conseguiu, ela tem que se apresentar, ela já é o gênio dessa geração, já coloca ela pra Junin, porque ela pode cuidar de cirurgia, ela vai virar a próxima Tsunade. Então era tipo isso, o Boruto tava consagrando ela desse jeito. E ocorre que o Boruto fez, né, o maior escarcel, ele fez o maior barulho, que ocorre que ela se apresentou e ela teria que fazer uma apresentação, digamos que fazendo com que o peixe ficasse vivo, ou algo do tipo. E ocorre que nesse momento, quem estava lá era nosso querido Naruto, que quase nunca tem tempo pra ficar em casa, mas pra visitar aula de academia, ele pode. Então a gente viu que aparentemente ele tá lá, e daí o Boruto quer incentivar, porque vai ser importante, a Sarada vai ficar mais feliz se o Hokage vê ela fazendo isso, ainda mais porque ela quer ser. Então ocorre que foi um desastre, porque a Sarada, eu acho que no fundo ela queria esmagar o pescoço do Boruto naquele momento. Mas por todo caso, ela tentou, e ocorre que ela tava grelhando o peixe para alimentar todos ali. E a gente viu que infelizmente ela conta a verdade, algo que eu gostei, eu acho que isso é algo muito bonito que foi desenvolvido. Então quando ela mostra que ela realmente não conseguiu, e quando é feito, ela fala todo o momento, todo desastre, que ela não leva jeito no momento para o ninjutsu médico, é interessante isso, porque ela pede desculpas para todos, querendo ou não, em modos, ela enganou ali. E é interessante porque ela disse que ela não queria ferir o orgulho, né, ela tem que ser uma Hokage perfeita, ela tem que saber tudo. Então foi interessante isso, porque a Sakura fala que não é porque ela é filha dela que ela deve aprender ninjutsu médico, que ela tem que ser a líder do departamento médico ninja antes de se tornar uma Hokage. Não é necessário isso. E ocorre que é mostrado que a Sakura teve um leve, um duro, rigoroso treinamento com a Tsunade, como a gente já sabe, isso foi mostrado até em Naruto. O próprio protagonista, no caso, se referindo ao Naruto, ele disse que ele não sabe ninjutsu médico, então ele meio que quebra a expectativa das pessoas, da própria Sarada, porque ele mostra que um Hokage, ele é cheio de fraquezas mais do que forças.
Só que acontece que ele tem a todos ali para ajudar ao seu lado. E ele mostra que realmente não é preciso aprender tudo, mas se ela tiver o interesse, a dedicação, ela vai conseguir isso. Então foi interessante porque a Sarada nunca esperava que o 7º Hokage, o Hokage perfeito da carta do Shikadai e do Inojin, não aprendesse ninjutsu médico. Então foi interessante isso, porque naquele momento o Boruto começou a falar todas as falhas do Naruto. Eu ri pra caramba com essa cena. Só que foi interessante isso porque realmente a Sarada aprendeu algo que ela precisava para o amadurecimento e desenvolvimento dela. E foi mostrado isso no episódio e por isso eu elogio, porque ela foi honesta, ela foi humilde, ela falou que não conseguiu. E assim ela aprende que realmente não é do dia pra noite que ela vai conseguir ninjutsu médico. Ela vai ter que ser rigorosa para aprender isso. E assim, ao mesmo modo, a gente vê um pouco de interesse dela e ela aprende que para ser uma Hokage, ela não tem que ser perfeita. Ela tem que ter o espírito e dedicação como companheiros para ajudá-la quando for necessário, como a gente viu no momento que ela é humilde e pede para o Inojin ajudá-la. E pra mim foi o melhor momento, por conta de que a gente vê que ele vai ajudar ela ouve os conselhos e daí ela começa a conseguir fazer o jutsu. E eu diria que foi muito bonito esse episódio, porque eu gosto da Sarada ao mesmo tempo que eu tenho minhas confusões com a Sarada, porque eu acho ela uma personagem chata, acho ela uma menina de tsundere, só que eu devo dizer que esse episódio foi muito fofo, seja pelas reações, seja pela maneira que ela se portou, pelo final dela, digamos que por esse desenvolvimento. Então aquele sorriso fofo no final, sério, foi perfeito tudo isso, porque a gente viu que humildade, desenvolvimento, amadurecimento, tudo isso teve em um episódio, focado em uma das melhores personagens de Boruto. E eu diria que a Sarada nos proporcionou tudo isso. Esse é aquele episódio que conquista até pessoas que não são tão fãs dela. Então eu gostei, realmente elogio mais uma vez isso. Até pode tentar se tornar, digamos, uma Hokage que faça de tudo, uma Hokage auto-intitulada perfeita, mas ela sabe que não é necessário. E a partir desse momento, isso vai ajudar muito o caminhar dela, porque a gente viu que ela é uma criança ainda. Digamos que Boruto se passa quando você ainda tem 12, 13 anos da fase de Naruto clássico. Então é muito importante que seja mostrado isso. Eles não são, digamos que, adolescentes, jovens de 16, 17 anos. Eles não são Chunin, eles não são Junin. Ocorre que eles ainda têm grandes ambições e eles estão tentando conquistá-las. Então é bonito ver esse caminhar, digamos que de certo modo lento, ao mesmo tempo que às vezes bem rápido, conforme é mostrado em um episódio, mas um caminhar estável. Então por isso eu elogio, foi um episódio sensacional, perfeito, e eu acredito que praticamente eu falei quase tudo que eu queria falar da Sarada, porque nesse momento a gente vê que ela realmente tem falhas com o ninjutsu médico, ela realmente parece não demonstrar ter um interesse, mas ao mesmo tempo a gente vê que no final do episódio ela pergunta a motivação da Sakura, e a Sakura fala, é porque ela não queria ficar para trás, ela queria estar ao mesmo lado, de ombro para ombro com Naruto e Sasuke. De certa maneira, meio que ajudou, motivou ela indiretamente, porque como a Sakura diz, se você tiver dedicação, você vai conseguir aprender. Legal? Porque ao mesmo tempo, o episódio não mostra o desinteresse da Sarada. A gente viu que ela realmente não leva jeito, e que ela é humilde, ela exalta e fala isso. Só que em nenhum momento a gente viu que ela vai recusar. Ela aparentemente pode aprender ninjutsu médico, e ainda mais pelo final que ela meio que demonstra um certo interesse. Eu não diria que é como o Mitsuki, mas por ter sido um episódio que desenvolveu muito dela e a gente viu que ela não leva muito jeito, que ela se dedique e queira aprender, ainda mais pelo final ter mostrado com a fala, se você se dedicar, você vai conseguir. E é como se a Sarada aos poucos despertasse um certo interesse, não como se fosse uma obrigação dela aprender isso, mas para que ela possa ajudar seus companheiros, porque é algo útil em ninjutsu médico. Então eu diria que praticamente eu deveria exaltar isso para dar meio que uma conclusão do episódio, ao mesmo tempo que o interesse da Sarada, a relação dela com o ninjutsu médico. Sem dúvidas, até o momento praticamente eu abordei tudo que eu queria sobre as informações que a gente teria. Aqui está a minha opinião sobre o que eu acho de Sarada e de Mitsuki. Ambos irão se tornar ninjas médicos ao meu ver. Eu diria que em termos de interesse, o Mitsuki tem um que é muito maior, porque o interesse dele, a gente viu isso mostrado, a gente viu o potencial dele, então o Mitsuki tem um interesse maior em ninjutsu médico, a gente percebe isso. Mas a Sarada, digamos que é algo de certa maneira totalmente novo para ela, ela começou a despertar o interesse agora. Então eu diria que ela vai usar, digamos que do ninjutsu médico como um caminho para se tornar uma Hokage. Eu diria que isso vai ser um passo para ela, por conta de que a Tsunade foi uma grande ninja médica da geração de Naruto, ela era maior, e eu diria que por ser a quinta Hokage, vai ser uma inspiração para Sarada aprender ninjutsu médico. Não digo que a Tsunade vai ser a mentora, eu posso dizer que a Sarada possa aprender talvez com a Shizune o básico, depois com a Sakura, e daí a gente vê quem realmente vai ser a mestra dela. Mas, para todo caso, eu diria que já foi mostrado. A Sarada não pediu porque ela sabe que a Sakura é muito ocupada, muito Sogashi. Só que ocorre que em algum momento ela vai ter um despertar, um interesse maior, e talvez ela aprenda, talvez com a própria Tsunade. Mas eu diria que para a Sarada aprender ninjutsu médico e se tornar uma grande médica ninja, vai ser por inspiração pela Tsunade, que é uma Hokage. Eu diria que é por isso que a Sarada vai aprender. Por isso eu digo que o ninjutsu médico é só um passo para ela.
Mas para todo caso, eu diria que também é um motivo em específico a marca Byakugou, porque eu acho impossível a Sarada não aprender isso. Se ela aprender ninjutsu médico, ela vai ter que aprender a marca do Byakugou. É algo que é dos senins lendários, só se Boruto não quiser mais dar sequência para isso, digamos que fazer essa linha, digamos que das invocações do sapo, da cobra e da lesma. Para todo caso, se houver, a Sarada tem que aprender isso. Eu não vejo, digamos, isso com o nosso querido Mitsuki, com o Boruto. A marca Byakugou é realmente algo que só a Sarada dessa geração do time 7 pode proporcionar. Então, realmente, eu acho que se ela for aprender ninjutsu médico, vai ser por ser um passo para se tornar uma Hokage como a Tsunade foi. Também por conta da marca do Byakugou, pode ser algo que ela ache bem interessante se ela estudar. A gente viu que ela ia perguntar sobre essa marca para Sakura no mangá de Boruto, porque ela achou que tinha algo referente à marca do Boruto, e depois ela viu que não tinha, mas pode ser que perguntando ela teria alguma resposta e interesse maior. Para todo caso, eu posso dizer que tem vários caminhos, o mangá, o anime vai proporcionar muito disso ainda, então promete. Mas eu diria que até o momento é isso. De certo modo, eu já mostrei um pouco do que pode acontecer, como a Sarada pode aprender isso. Eu diria que pode ser pela Shizune, pode ser pela Tsunade, pode ser pela Sakura. Isso provavelmente vai ser só na passagem de tempo que vai ser demonstrado isso. A gente sabe que a marca Byakugou não é algo que se consegue fácil. A Sakura só conseguiu na guerra, por exemplo. Só lá que foi despertado, só lá que o acúmulo de chakra, o controle estava perfeito. Então, o mesmo tempo pode ir para a Sarada uns 3 a 3 anos e meio. Então, eu diria que vai ser interessante ver isso. Mas para todo caso, acredito que você já vê que no caso seriam os dois. Só que assim, eu demonstro quem teria o maior interesse e a ambição para se tornar um. Para todo caso, praticamente ressaltado quase tudo isso que eu queria sobre esses pontos. Acredito que tendo novas informações, novos episódios, novos capítulos, a gente volta a conversar sobre Boruto. Até lá, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Boruto Naruto Next Generations. Mata, né?